longas, gostava de agradecer ao Sr. Presidente, ao Sr. Vereador e ao Carlos Vicente que têm feito o trabalho de ligação ao Politécnico de Tomar, porque na verdade isto é mais uma das atividades de colaboração do Politécnico de Tomar com a Câmara Municipal da Barquinha e, por sua vez, com a Fundação EDP, que tem feito um trabalho de desenvolvimento da programação do parque e da galeria. E, portanto, no seguimento das atividades anteriores, compete-me apresentar esta conversa de hoje com o artista que neste momento tem a exposição na Galeria do Parque e com o curador da exposição, João Pinheiranda. Esta exposição é uma exposição em dois momentos. Um dos momentos é na Barquinha, o outro dos momentos é em Lisboa, no pavilhão preto do Museu da Cidade. E, portanto, o que vamos ter nesta conversa hoje é uma apresentação alargada do projeto que compõe esta exposição e da qual ela está momentaneamente amputada. Portanto, no fundo, vai haver uma apresentação que transforma esta experiência desta exposição na Barquinha numa experiência mais alargada, e a seguir vamos poder conversar com o artista e com o curador para tentar compreender as razões que levaram a produzir este trabalho neste momento, em seguimento do trabalho que tínhamos conhecido na anterior apresentação no ano letivo passado. Portanto, agradeço ao João Pinheiranda e ao Manuel Telho terem vindo mais uma vez e agradeço obviamente aos nossos anfitriões a gentileza de quererem levar este tipo de atividades para a frente. E, portanto, passo a palavra e quando exigirem a nossa participação, vocalizem, por favor. Obrigado. Temos que ligar aqui. Não é? Boa tarde, muito obrigado. Como disse o João Seguro, de facto isto é uma colaboração que tem corrido muitíssimo bem, já tem 2 anos e tal, da Fundação EDP com a Câmara da Barquinha, que se associou em boa hora, como dizem nos discursos habitualmente, o Instituto Politécnico, e a vontade do João Seguro de fazer coisas, e é sempre com a vontade das pessoas fazerem coisas que as coisas acontecem. Se tivesse só administrativamente dito que tínhamos que fazer coisas, não fazíamos nada, porque administrativamente é sempre uma grande maçada. Eu acho que é assim que os artistas trabalham, é contra as vontades administrativas, senão o Manuel Botelho só dava aulas maçadoras, que não dá, só dava umas aulas, e muito maçadamente, que também não dá, porque eu gosto muito de dar aula na Faculdade de Belas Artes. Eu também não estou aqui, apesar de estar sempre com uma representação institucional, temos que sempre pertencer a um clube qualquer, tirando o Groucho Marx dizia, não é, que nunca queria ser membro de um clube que me aceitasse como sócio. Eu gostava também de ter esse lado assim anarquista, mas não consigo. Temos sempre que pertencer a qualquer coisa, e eu estou aqui como alguém que pertence a uma instituição que é a Fundação EDP, que tenta fazer coisas que, necessitando evidentemente de enquadramentos institucionais, administrativos e procedimentos, etc., tenta abrir caminho para coisas que sejam diferentes, e a associação com o Parque da Barquinha, ou com a Câmara Municipal da Barquinha, e com este projeto do Parque, da Galeria e agora, proximamente, penso eu, das residências e também dos ateliês que já estão em funcionamento, é uma dessas coisas que, tendo cumprir todos os procedimentos administrativos, permite às pessoas sonharem com um mundo sem procedimentos administrativos. Portanto, é nessa qualidade que eu estou aqui, que gosto muito de trabalhar neste sítio e de pensar coisas para cá. Acho que agora, com os futuros próximos, penso eu, ateliês e residências, o mundo se vai alargar muito mais, e o mundo de oportunidades se vai alargar muito mais, e pôr desafios de relação de todos os protagonistas, relações que têm que ser muito mais complexas, não é?
vai-se produzir mais coisas, essas coisas vão-se produzir mais coisas, essas coisas terão que ser mostradas e cruzadas com outras, e portanto isso vai complexificar, no bom sentido, se não é complicar, vai complexificar as nossas vidas. O meu trabalho com o Manuel Botelho é muito antigo, já tem para aí uns 20 e tal anos, e começou inicialmente que era um trabalho para tomar conta de umas crianças que nós tínhamos, que brincavam juntas nas férias e nos vivendinhas de férias, não é? E depois passou de trabalho de amizade e de cruzamentos familiares em férias para um trabalho de minha curadoria, de ele maturar as minhas interpretações, que são sempre redutoras relativamente ao trabalho dos artistas. E às próprias interpretações dos artistas, que também são redutoras em relação ao seu trabalho. Portanto, o que vocês vão ver aqui é o Manuel Botelho mostrando, como disse o João Seguro, um dos volantes desta exposição, que é o que está em Lisboa, e falando sobre ele, depois, enfim, vamos entrar nós os dois em conversa. Eu acho que permitir-nos ser interrompidos quando vocês quiserem, sem ficarem assustados ou intimidados com a nossa sabedoria, e a seguir tudo o que nós dissermos vai ser interrompido por vós, ou deverá ser completado por uma conversa mesmo mais alargada do que estamos nós os dois aqui a falar no sofá. Este barulho foi o ar-condicionado. Já era um protesto. Pronto. Então agora vou desligar aqui. Tal e qual, isto hoje vai ser assim uma espécie de jazz. Eu tenho aqui uns temas e a gente vai desbundar com os temas, não é assim? São os chamados improvisos. Eu sou mais da bateria. Tu... Muitas coisas ao mesmo tempo. Mas vocês participam nesta jam session. Isto é uma coisa para ser participada por toda a gente à vontade. Eu hoje, eu estive aqui há muito pouquinho tempo, isto é, foi não sei o quê, 3 meses, 4. Foi no final de maio. E quer dizer, eu vim cá hoje falar outra vez da mesma coisa, deu-me um trabalhão, pensei assim, agora que é que eu vou para lá dizer? Que não seja a mesma coisa. Não é bem nunca a mesma coisa, porque é claro que eu vou falar de dois projetos que são diferentes, mas são dois projetos diferentes que se inserem num projeto maior, do qual vocês já têm algum conhecimento, porque foi disso que eu falei no último dia. E depois comecei a pensar em começar a meter aqui umas coisas, se calhar, um bocado patéticas, vamos ver. Vocês, se calhar, vão perceber que, apesar de tudo, faz sentido eu falar nisto. E hoje vou falar pela primeira vez de uma coisa de que nunca falei em conversa nenhuma sobre o meu trabalho, nem escrevi, nem falei, nem coisa nenhuma. Mas é uma coisa que é tão importante que se calhar teria que chegar o dia em que eu ia falar disso, que é que há uma criatura, tem este nome, não sei se vocês já ouviram falar, e que por acaso calha ser meu avô. E calha ser meu avô e foi uma pessoa que esteve muito presente durante toda a minha infância. Não é daqueles avós distantes que moram no Canadá, é um avô que mora no mesmo prédio. É um avô com o qual eu passo férias. E é, mais do que isso, é um avô que pinta umas coisas que estão nas paredes de casa. Da casa onde eu moro, da casa dos avós todos, dos tios, dos primos. Portanto, o que é que acontece? Acontece que isto é quase como se fosse uma coisa que se entranha como mamar na mama da mãe e a gente mama na pintura do avô sem saber que está a fazer isso. É absolutamente inconsciente. Ora, este senhor pintor que vocês aqui estão a ver e que alguns eventualmente conhecem e outros não, é uma pessoa que ficou muito conhecida porque pintava paisagens de Lisboa e as pessoas acham que ele é o pintor de Lisboa. Mas o que acontece é que, para mim, que vivi dentro das casas da família, eu não é esse pintor que conheço desde que nasci. É um pintor diferente. Eu também conheço esse pintor, porque esta pintura que está aqui é a que ofereceram aos meus pais no casamento. Em 1947, os meus avós deram isto aos meus pais e isto esteve sempre na sala. Mas acontece que lá embaixo, no terceiro andar, onde moravam eles,
Estava isto é uma paisagem de Nova Iorque que só foi vendida muito tardiamente, esteve sempre pendurada na parede. E é uma pintura que dá uma visão completamente diferente daquele pintor que as pessoas às vezes pensam que é bucólico e que eu penso que não é bem assim. Há uns momentos onde isso é assim, mas há outros onde é até bastante violento. E esta visão de Nova Iorque é uma coisa de uma intensidade muito grande. E que não tem nada a ver com essa interpretação de líquido doce do botelho que não corresponde ao botelho real. Mas mais em casa também, porque não em mais lado nenhum, estas pinturas continuam no sítio onde sempre estiveram desde que o meu avô morreu, penduradas em casa do meu pai. Estes retratos que nunca foram vendidos. Há apenas um retrato de Alberto Mendes que acabou por ir parar, não sei se ao Museu do Chiado, que era uma coisa que era de Manuel Mendes, e depois foi na coleção do Manuel Mendes, foi parar não sei aonde, mas há pouquíssimos retratos feitos pelo meu avô em circulação, eles estão todos em casa. O que acontece é que estes retratos... Porque ele só retratava a família? Praticamente. Ele fez um retrato do Bentes dos Caraças, um retrato de Alberto Mendes, e depois o resto são a família. Só que estas pinturas, que são, por um lado, retratos, elas são mais do que retratos, porque eu acho que isto são pinturas narrativas, com um sentido que ultrapassa apenas a verosimilhança das pessoas. Eu acho que ele até se estava um bocado nas tintas, às vezes, para a verosimilhança, embora isto seja perfeitamente identificável. Isto é o pai dele, isto é o meu pai e a minha tia, quando eram pequeninos. Mas toda a maneira de configurar estas pinturas faz com que isto sejam mais do que retratos tradicionais. É claro que isto enquadra-se dentro da vertente expressionista da arte portuguesa. Eu sempre quis que estas obras estivessem ao lado dos Mários Eloís que estão no Museu do Chiado. Ainda não desisti dessa hipótese, mas isso é uma conversa que fica para outro dia. Mas, além disto, havia nas paredes umas outras coisas estranhas. E esta pintura, por exemplo, que é uma pintura muito esquisita, marginal na obra do meu avô, mas não completamente, porque é uma pintura de um momento onde ele está interessado no James Ensor. Esta pintura cruza, curiosamente, não só o Ensor, cruza o Ensor com os corredores de batatas do Van Gogh. É assim uma coisa que está a meter-me entre as duas. E os olhos de criança sempre olharam para isto como se fosse uma espécie dos anões da Branca de Neve transformados em assassinos. Isto, no fundo, o tema disto é o Carnaval. Tem dois nomes, Carnaval e Mascarados. Estes dois nomes eu nunca os soube até ser adulto. A única coisa que eu sabia é que isto estava pendurado no Lausanne, que era o ateliê do meu avô, onde eu também depois tive ateliê mais tarde, uma coisa até bastante conturbada, porque assaltaram-me várias vezes e eu tive de desistir de trabalhar lá. Era uma casa meia misteriosa, num sítio que nessa altura era deserto, e isto era uma pintura que me preenchia a cabeça. Além desta pintura, o meu avô fazia trabalho de ilustração e de desenho infantil. E eu isso conhecia. Eu conhecia os ABCzinhos, porque ele trabalhou durante muitos anos para uma revista infantil, que tinha esse nome. Fazia bandas desenhadas, muitas vezes com guiões do Coutinho Telmo. Não era ele que escrevia as histórias, mas era ele que fazia os desenhos das histórias. E para além disso, fez durante muitos anos, 22 anos, cerca de 22 anos, uma página semanal no Sempre Fixe, e que se chamava Ecos da Semana, onde ele fazia a ilustração de acontecimentos da semana. Eu sabia que ele tinha na sua obra, embora eu não conhecesse até também muito recentemente a fundo esse trabalho, eu sabia que ele existia e estava familiarizado com ele através dos calhamaços que estavam lá em casa. Portanto, essa dimensão narrativa, o contar histórias na obra do meu avô, que é uma coisa que as pessoas que só conhecem as paisagens de Lisboa não compreendem. Eu conhecia muito bem por dentro a dimensão narrativa da obra dele. E essa dimensão narrativa da obra dele é uma coisa que eu absorvi inconscientemente e ficou cá dentro. A dimensão narrativa e uma outra coisa muito poderosa, que é o acreditar numa coisa que se chama pintura. Isso é evidente que não posso deixar de identificar esta origem, porque esta origem é inegável. A gente viver com uma pessoa que tem esta produção e que tem esta convicção continuada nesta produção pictórica faz com que um tipo como eu acorde para isto e passe a acreditar na validade desta atividade da pintura. Isto é uma coisa que me marca muito e eu hoje quero falar nisto, curiosamente, a propósito de uma exposição de fotografias, já vou explicar porquê. Deixa-me só perguntar você. Sim. Liga isto. Isto podem estar os dois ligados ao mesmo tempo. Se eu não respirar muito forte. Não respiro.
Era uma pergunta. Essa influência do Van Gogh, eu sei que foi das viagens dele e da ida à Holanda. Ele viu uma exposição retrospectiva do Van Gogh em 37. Pois. E isso também é o Ensor... Isto é depois, é logo a seguir. É logo a seguir. É de uma viagem qualquer a Bruxelas. Sim. Mas isto é um fio único, não existem mais coisas. Existe só isto, só que isto esteve sempre na parede. E no desenho também não existe. No desenho existem algumas alusões a coisas parecidas com estas em Ecos da Semana, mas pontuais. É uma coisa rara, de facto, muito rara. Uma outra coisa que eu ia perguntar, que também não sei, eu não estou a fazer perguntas retóricas, tu vias o teu avô pintar, ele pintava lá embaixo no terceiro andar? Ele era uma pessoa que não pintava à nossa frente, mas era quase como se pintasse, porque eu agora já estou a falar de um tempo tardio, porque ele só foi viver para o mesmo prédio que nós, para 1958, eu tinha 7 anos. Mas eu ia muitas vezes à casa dele, ao ateliê, eu não estava propriamente a vê-lo pintar, mas eu via as pinturas evoluir, porque eu ia lá ver a pintura num dia, depois ia lá ver no dia seguinte, portanto eu via o percurso evolutivo daquela obra. E agora vou falar de 2 outras coisas, porque é evidente que esta história não se circunscreve ao meu avô, porque o facto de haver uma pessoa que tem, e sobretudo ele é um indivíduo que, isto é importante também dizer, ele é uma pessoa que está localizada em Lisboa, mas é uma pessoa do mundo. Porque ele teve o privilégio de pertencer à equipa de decoradores do SPN, que andou a fazer as feiras portuguesas, as feiras internacionais em vários sítios. Teve na feira de 31, exposição colonial de Vincennes, teve em 37 em Paris, teve em 39 em Nova Iorque, e essa vivência de vários sítios e de conhecimento dos museus e das obras que havia em exposição fez dele uma pessoa com conhecimento muito lato do que é de facto a arte mundial. Está longíssimo de ser um pintor paroquial localizado em Lisboa e que não conhece o mundo, é falso. É uma pessoa com conhecimento muito vasto. E a nossa casa havia livros sobre arte que eu conhecia e que eu identificava. Eu lembro muito novo de esses livros terem uma importância muito grande para mim e eu não lia porque eu não tinha interesse nenhum no aspecto histórico da questão, mas conhecia as imagens e identificava os artistas. Sabia muito bem quem é que era o Matisse, quem é que era o Marquet, conhecia pintores de primeira e de segunda linha, mas conhecia só a dimensão visual desses pintores. Em 1963, isto é agora, lembrem-se que em 63 eu tenho 12 anos, eu estive em Nice a fazer uma coisa para aprender francês. E em Nice estava lá uma senhora, muito amiga da minha mãe, e que me levou a passear a vários sítios, levou-me a Saint-Tropez, e naqueles nossos périplos no sul da França, houve um dia em que nós parámos em casa do Picasso. Porquê? Porque ela era grande amiga da mulher do Picasso. Era miúdo, tinha 12 anos, eu sabia quem era o Picasso, mas não percebia nada do Picasso, como é evidente. E eu não entrei, eu fiquei metido dentro daquele carocha pequenino, que eram aqueles Renaults minis, lembras-te dos pequenininhos, os Renaults pequenininhos que andavam só a 80 km por hora. Eu fiquei dentro do carro à espera que ela fosse lá dentro visitar, porque aquilo era uma gente que vivia numa seclusão enorme e não queria uma invasão. Portanto, a Odile deixou-me cá embaixo, havia um portão e eu tenho a imagem como se fosse ontem, de estar sentado sozinho dentro daquele carrinho, à espera que a Odile fosse lá acima e voltasse. Isto não tem importância nenhuma e tem, na medida em que o Picasso, mais tarde, não agora, que eu era uma criança, voltasse a ser uma figura de referência para mim. 2 anos mais tarde nós voltámos a Nice, nessa altura em visita com os meus pais, fomos ver os museus todos, estivemos em Valoris, em Antibes, estivemos a ver o Museu Picasso, isto é uma das obras postas nesse museu, fomos ver o museu do Fernand Léger em Biot, também no sul de França. Bom, isto são curiosidades só para se perceber que esta tinha ligação à pintura, depois tem ramificações e tem confirmações posteriores, e a confirmação, se calhar mais poderosa de todas, aconteceu em 1969, porque em 69, mais uma vez, nós fizemos uma viagem de família à Europa, fomos a Munique, estivemos na Pinacoteca de Munique, eu estive a ver os Brueghels que estão nas coleções de Viena, que são uma coisa deslumbrante.
estivemos a passear em Veneza, estivemos em Florença a calcorrear as galerias do Uffizi com aqueles quilómetros de telas, a identificar de olho os tintoretos, a tentar perceber as diferenças, mas só do ponto de vista visual, porque eu não percebia nada de história da arte, absolutamente nada, era tudo visualidade pura. E depois daquele périplo todo fomos parar a Madrid, mas fomos parar a Madrid à hora praticamente do fecho do Prado. E eu pensei, bom, só tenho, porque eu já não sei que tempo é que a gente tinha, tínhamos pai 3/4 de hora para estar no Prado, e eu disse, então se só temos 3/4 de hora, eu vou ver uma coisa que eu sempre quis ver, porque eu não sabia o que era, vou ver o Goya. Fui ver o Goya e aterrei nas pinturas negras do Goya, que é isto que vocês estão aqui a ver em esquema. São pinturas que ele fez nas paredes da sua última casa, que se chamava a Quinta do Surdo. Ele era surdo, mas a razão disso não tem a ver com ele, tem a ver com a dona anterior, que era surdo, e chamava-se a Quinta do Surdo por essa razão. E aquelas pinturas deixaram-me completamente estarrecido. Eu pensei como é que é possível, no princípio do século XIX, alguém fazer uma coisa destas. Porque aquilo era uma pintura de uma modernidade e de uma potência de tal maneira indescritível que me marcou para sempre. E marcou-me sob muitos aspectos. Marcou-me, primeiro, nessa confirmação da minha crença na pintura e no potencial da pintura. Em segundo lugar, na confirmação deste universo narrativo e, neste caso, com um caráter misterioso, enigmático. Da gente não perceber muito bem o que é que as coisas são e, no entanto, perceber, é como se tivesse subentendido que aquilo é aquele mundo estranho, castelhano, espanhol, opressivo, um mundo de bruxas, de monstros, de coisas estranhíssimas, em que é como se houvesse uma espécie de fusão entre um pesadelo coletivo e um pesadelo pessoal, porque é uma pessoa a interpretar esse mundo e essa dimensão coletiva da cultura espanhola. Eu depois conheci mais tarde os desastres da guerra, os caprichos, as séries de gravuras que me marcaram de uma forma identicamente poderosa, e tudo isto para explicar, mais uma vez, duas coisas fundamentais para aqui, para se perceber o que é que eu ainda hoje estou a fazer, que é uma crença absoluta na pintura e uma crença absoluta no poder narrativo e na capacidade de comunicação das imagens. Ora, eu estou a falar de 1969. E depois isto acontece neste ano. ano. Esta viagem é de 69, eu agora estou a ter que fazer um pequeno recuo no tempo. E estou a recuar para 1968, que é quando eu entro para a arquitetura. Eu entrei em arquitetura em outubro de 1968. Tudo isto logo a seguir a maio de 68. Para quem não sabe, maio de 68 é aquela revolução que vira a França de pernas ao ar, com os estudantes e os operários em manifestações por todo o lado, com aquelas ideias utópicas que nós vamos alterar o mundo, vamos fazer com que isto seja uma coisa nova e diferente, vamos criar uma sociedade igualitária, sei lá, aquelas coisas todas em que nós acreditamos nessa época, em que se calhar ainda queremos continuar a acreditar, mas cada vez se torna mais difícil. Bom, e eu, é claro, entrei em arquitetura e como aquilo era um momento de descompressão, nessa altura nós tínhamos o Marcelo Caetano, já não tínhamos o Salazar, havia aquela ideia de que se calhar ia haver uma ligeira abertura política e nós entrámos imediatamente em greve. Havia uma bronca qualquer no Instituto Superior Técnico e Belas Artes aderiu e eram sócios do Instituto Superior Técnico e lá vai o Manel com mais aquela malta das Belas Artes para a economia fazer cartazes, invadimos a Faculdade de Belas Artes de cartazes. Vocês veem aqui a nossa revolução. Hoje em dia, e vocês olham para isto e dizem, mas coisa tão paroquial, coitadinhos, a fazerem os cartazes, mas nessa altura não era assim. Nessa altura nós vivíamos sob a pata da polícia política, estas coisas eram todas ilegais, nós estávamos a fazer tudo à margem da legalidade, eram atitudes que ainda tinham um caráter subversivo real, nós queríamos efetivamente fazer uma coisa diferente e nova. Nesse ano aconteceram várias coisas, além de participar nessa espécie de pseudo-revolução que depois não deu nada porque a gente entrou em greve, fizemos muitas reuniões gerais de alunos que foram um momento de formação. Eu estava esgazeado a olhar para aquelas pessoas a dizerem coisas tão inteligentes e eu cá, muito caladinho, muito feito de parvo, ainda puto, com 17 anos, sem perceber nada do que é que aquilo era, a tentar ver se me localizava. Pois, nesse ano eu fiz uma série de colagens, precisamente sobre o maio de 68. Isto é uma dessas coisas, é das poucas que ainda existe.
é uma porcaria, é evidente que isto não tem interesse absolutamente nenhum. Isto é uma das imagens que está incluída ali dentro. Nesse ano houve ainda uma outra coisa que me marcou bastante, porque houve eleições, são as eleições de 69, e isto é o símbolo da CDE que fui eu que fiz. A ideia deste símbolo partiu de mim. Foi uma coisa que eu não vos sei explicar como é que aquilo aconteceu, mas convocaram-me para ir para a casa de Ari dos Santos com mais um grupo de pessoas para fazermos umas ideias para o símbolo da CDE. Eu não percebia nada nem que era a CDE, nem que era coisa nenhuma, sabia que era o Ari dos Santos por causa dos festivais da canção e ponto final. Mas sabia que a gente estava a tentar fazer uma coisa para um movimento de oposição. A minha inconsciência não era tão grande assim. Eu dei para lá uma ideia de uma coisa que eu achava que era um esquema, uma coisa fácil de fazer pichagens nas paredes, e depois o Fausto Boa Vida, que era um designer, abriu as perninhas daquela coisa que era muito simples e substituiu o fundo vermelho por um fundo cor de laranja porque era uma coisa menos conotável com o Partido Comunista, o ICMED, e ficou uma coisa dessa. Isto só para perceber que nesta altura eu comecei também, à custa deste conjunto de coisas, a ficar muito marcado por uma coisa que é uma terceira linha ou elemento gerador da minha obra toda, e que é a convicção de que se calhar a obra deve estar articulada com qualquer coisa do mundo real e eventualmente mesmo de dimensão político-social. Isso é um terceiro elemento que fica muito consolidado neste momento. Isto é um momento inicial, como vos digo, e que nunca mais me passou. Nesta altura, é claro que depois o resultado disto imediato foi desastroso. Eu andei durante uns anos a fazer umas coisas absolutamente execráveis, que a maior parte delas já mandei para o lixo, ainda tenho para lá uns restos muito vergonhosos, que um dia terei que me livrar. E vamos dar um salto mortal com pirueta, passar por cima de uma data de anos de porcarias, e vamos aterrar numa outra coisa que depois aconteceu muito mais tarde, e onde tudo isto que eu vos estou a dizer se começa a reconfigurar de uma forma diferente. Estamos a falar de 1983. Eu recebi esta carta. Diz assim: tenho o gosto de confirmar que a administração, a quem foram submetidos os pareceres da Comissão Consultiva sobre as diversas candidaturas a bolsas de especialização que nos foram apresentadas este ano, acaba de tomar decisões sobre as mesmas, tendo decidido conceder-lhe a bolsa solicitada. Assim, a Fundação põe à sua disposição uma bolsa de estudos com a duração total de 10 meses, agora ouçam bem, a fim de lhe permitir frequentar o estúdio Workshop Image Painting da Byam Shaw School of Art, em Londres. Bom, foi isto que eu fiz. Eu fui para uma escolinha pequenina, que chama-se Byam Shaw, é uma escola privada que ainda hoje existe. Agora está metida lá num conglomerado de coisas oficiais. Para este estúdio que se chama Image Painting. E eu não fui para este estúdio Image Painting por acaso. Eu fui para este estúdio Image Painting deliberadamente, porque eu pensei que com aquelas minhas manias, estas minhas manias que eu estive aqui a tentar descodificar um bocadinho, este seria um sítio onde eu eventualmente ia fazer qualquer coisa que me interessava. Ia continuar, se calhar, a fazer imagens nojentas como continuei. Não é assim? E foi o que eu fiz. Atividades desenvolvidas na escola. Isto é o meu primeiro relatório. É uma coisa que já tem uns anitos. De segunda a sexta-feira frequentei o estúdio Image Painting no edifício do Holland Grove. Neste estúdio disponho de um espaço fixo e é-me concedida liberdade total de escolha em relação ao trabalho que desenvolvo. E então comecei a fazer coisas bifurcadas. Umas eram umas coisas especialmente pessoais. Isto é uma espécie de despedida da minha avózinha querida, que tinha morrido uns anos antes, no ano anterior, aliás. Foi uma coisa que me deixou um traumatismo muito grande. Era assim uma espécie de avó-mãe. E paralelamente a isso fiz umas coisas que têm mais a ver com a dimensão coletiva. Isto chama-se a instituição e é um desenho onde eu estava a falar daquele Portugal decrépito e de decomposição que eu achava que era o Portugal que nós tínhamos herdado do fascismo. Nessa época eu estava, de facto, eu sentia-me integrado. Foi um momento, é daqueles momentos de felicidade em que um tipo está a fazer um trabalho e há a sensação de que o nosso trabalho faz sentido porque ainda por cima faz sentido no mundo, ou o mundo faz sentido com o nosso trabalho. É o momento daquela grande eflorescência de pintura figurativa a nível mundial. Estas coisas acontecem em sintonia com isso. Não fui eu que fui à procura de me pôr em sintonia com isso. Foi o que aconteceu, foi que houve, efetivamente, uma coincidência de ver essa onda de pintura figurativa, pintor expressionista, narrativa, com coisas que eu desejava mesmo fazer de dentro de mim.
Agora, este trabalho, ainda hoje tenho que reconhecer, que não está totalmente sintonizado com as coisas que se faziam na época. Está sintonizado com algumas e não está sintonizado com outras. Está sintonizado com as coisas mais explicitamente direcionadas, está muito pouco em consonância com o Sandroquia, com aquelas pessoas que faziam um tipo de pintura que eram figuras que caíram, a gente não sabe de onde, nem para quê, nem porquê. Eu estava muito interessado num trabalho que tivesse efetivamente um conteúdo forte, que estivesse ancorado numa realidade e que fosse capaz de fundir, como eu disse. Pode ser mais perto do Imendorf ou coisa assim. Com certeza, muito mais perto do Imendorf, do Anselmo Kiefer, muito mais próximo do Baselitz da década de 1960, porque nessa altura o Baselitz tinha começado a fazer só coisas viradas de cabeça para baixo, que não me interessavam nada, achava aquilo de um virtuosismo extraordinário, um pintor fantástico, mas o trabalho dele da década de 1960, esse sim, eu estava absolutamente estarrecido, porque era uma coisa onde ele nos mostrava aqueles anti-heróis são os anti-heróis da Alemanha do Leste, com umas bandeiras todas desfeitas, pessoas pés em decomposição. Com isso eu identificava-me imenso. Identificava-me imenso com o Baselitz da década de 60, nada com o Baselitz da década de 80. E eu aqui, nesta Bayern Show, tive também uma sorte que foi enquadrar-me um bocadinho no meio inglês de pintores narrativos. Por isso é que eu ponho aqui assim, esta história que chama-se Narrative Paintings. Isto foi uma exposição que tinha acontecido cerca de 3 anos antes, organizada pelo Timothy Hyman, que foi o meu tutor na Bayern Show e que era um indivíduo assim esquisito, que a gente depois até se deu, e de quem eu fiquei amigo, e que tinha feito uma exposição de pinturas narrativas, porque existe na arte inglesa uma corrente de pintura narrativa que é conotável com isto tudo, embora tenha sido sempre assim uma coisa mais ou menos marginal. E eu inseri-me nesse grupo porque o homem, ainda por cima, como gosta de fazer reuniões, resolveu arrebanhar aquele grupo e levava-nos para o South Bank e fazíamos umas reuniões informais no café do South Bank, que era um café ligado ao coisa do cinema. Diz? Era no South Bank, mesmo ao pé da Hayward Gallery. Iam uma data de pessoas, pintores velhos, tipos narrativos ingleses, sem interesse nenhum, pessoas mais interessantes. Os que me lembro, o único que ficou assim famoso dos mais novos é um tipo chamado Dexter Dowell, que faz assim umas pinturas figurativas. E é de facto um pintor interessante. Mas depois havia os tipos mais locais, que era o Jeffrey Camp. Havia uma figura que aparecia e que era uma pessoa muito marcante na época, que era o Peter de França, porque ele era o diretor do Departamento de Pintura do Royal College of Art. Era uma pessoa muito marcada pela arte política italiana dos anos 50. Era um tipo todo de esquerda, daqueles muito ferrenhos, não é? Admirador do Guttuso. Portanto, de certo modo, eu fui me enfiar num grupo, mas era um grupo de Zé Ninguéns. Eles, aliás, até anedoticamente se chamavam-nos os Narrative Nobodies. Aliás, eram alguns de nós que nos denominavam assim os Narrative Nobodies. Isto significa em português traduzido é os Zé Ninguéns narrativos. Bom, isto só para enquadrar um bocadinho mais este momento mágico em que eu tenho a ilusão, provavelmente mais a ilusão do que, de pertencer a uma coisa qualquer que faz sentido e que existe no mundo. Foi uma coisa de facto efêmera, foi um momento muito lindo, que ainda durou um bocadinho, deu-me para sobreviver com muita alegria durante um período de 2 anos. Ainda por cima, nessa altura, eu em Londres, só para explicar, estava lá com a minha mulherzinha querida, de maneira que aquilo era uma maravilha. Foram uns 2 anos de felicidade absoluta. Depois ela foi-se embora, eu fui para a Slade, e aqui foram uns 2 anos muito tristonhos e assim um bocado desenchavidos. Mas esses 2 foram uma coisa, foi uma revelação. A arte era uma revelação, a exerção no mundo da arte era uma revelação, a vida pessoal era uma maravilha, aquilo era... havia uma sombra sempre a pairar em cima de mim, que era estar lá longe das filhas, mas isso era uma coisa que, olha, pronto, era o preço, um preço elevado, mas era o preço que eu tinha que pagar por este milagre. E agora vou-vos lembrar outra coisa, é que eu, neste período, não deixei de ficar fascinado pelos meus heróis. Isto é uma aldrabice que eu vos estou a mostrar, porque isto é uma fotografia tirada em Nova Iorque, em frente a um Rembrandt. Mas eu estou-vos a mostrar isto porquê? Porque em Londres há um Rembrandt semelhante a este. E era um parente que eu visitava quase semanalmente. Eu, nessa época, percebia
que esta interligação dos vários períodos da arte é crucial, seja o que for que a gente queira fazer. Eu posso interromper. Diz. Tinha aqui uma pergunta para fazer. Tu disseste várias vezes que folheavas os livros e não percebias nada Da história, da não. cronologia. Nada. E eu ia perguntar há bocado, agora faz mais sentido talvez, é se continuas a achar que num período, digamos, de iniciação, mas a iniciação quase de dares aos filhos livros para eles verem, isso não tem importância nenhuma, ou se isso nunca tem muita importância, durante muito tempo, não vale a pena saber história de arte, basta olhar para as imagens. Eu hoje a minha convicção é que vale imensa pena saber a história da arte. Imenso. Eu não sabia apenas porque eu não me era fornecido. Porque eu neste momento sou professor de História da Arte. Não sou professor de História da Arte, mas sou professor de uma cadeira que se chama Composição. Eu nessa cadeira de Composição, aliás, devo dizer que não é só na cadeira de Composição, há uma coisa que eu insisto com os meus alunos, é que esta ancoragem na arte do passado é absolutamente crucial. Nós não podemos trabalhar baseados na ignorância. Temos que conhecer o passado. E mais, convém que nós começamos a conhecer desde muito cedo, o mais cedo possível, a estrutura do passado. Não, mas no sentido em que o conhecimento, agora parece que vou dizer o contrário, meramente cronológico pode bloquear Eu acho que não. determinadas... Não, eu acho que não. A mim não bloqueia nada e acho que não há razão para bloquear ninguém. Eu acho que as duas coisas são possíveis e podem ser realizadas em paralelo. E nós podemos ter uma visão eclética e ter os nossos fãs, ter os nossos heróis, peço desculpa, e eleger os nossos heróis independentemente da situação histórica em que eles se localizam. Mas isso não impede que não seja muito bom nós termos um quadro de referências que nos permite localizá-los. Porque eu, evidentemente, que ainda hoje sou um fã do Giotto e o Giotto não tem nada a ver com a época de Goya. Mas convém, é da máxima conveniência para mim compreender, e eventualmente para os meus alunos também, a diferença temporal em que ambas as obras emergem. É toda a vantagem que isso aconteça. Eu continuo a dizer, é possível uma pessoa olhar de uma forma mais ingênua para as obras, mas quanto menos ingenuamente nós olharmos, melhor. Portanto, eu repito, aquilo que eu fazia não era uma opção ideológica. Era uma circunstância. Eu, neste momento que estou envolvido em ensino estruturado, percebo que o ensino estruturado tem que ser feito de uma forma metódica. O que eu acho que é fundamental, o ensino, é principalmente, tens que saber a cronologia, mas é principalmente saber relacionar as coisas todas umas com as outras. Ou seja, eu lembro-me que quando dava arquitetura no Império Romano, nos mandava fazer trabalhos sobre a arquitetura fascista. Com certeza. Com E certeza. houve uma vez um aluno que foi protestar. Eu estava a dar romano, eu estava a falar de Mussolini. Não era a mesma coisa. Pois não. Ou os mandava ver o Asterix, por exemplo, quando dava arquitetura no Egito. Mandávamos fazer trabalhos sobre o Asterix e Cleópatra, Claro. por exemplo. Com certeza. Era uma coisa muito engraçada de fazer, de facto. Claro. Mas eu acho que isso não está muito conseguido, ou seja, não está conseguido no liceu. Todos vieram um bocado, peço desculpa. Mas Não está conseguido no liceu, mas... Porque já nem sequer é obrigatório ter História de Arte para ir para artes, pode ser matemática, e não está conseguido na faculdade, porque às vezes na faculdade o que tu estás a dar era o que eles já deviam saber no liceu. E eu sempre tive a noção que dei sempre faculdade, ainda por cima eram alunos de arquitetura, portanto tinha um pouco interesse, a não ser-se por arquitetura, que é uma coisa, não é o teu caso, é um arquiteto renegado, não é? Mas os arquitetos geralmente são mais fanáticos do que nas outras áreas, não é? Portanto, só lhes interessava aquilo, como se... Por isso é que há uns museus onde não se conseguem pôr pinturas, não é? Só lhes interessava o edifício, sem se interessarem muito. Seguravam pessoas dentro do edifício, ou se era para ser um museu, ou o que era. E, portanto, puxá-los para um lado e para o outro era de facto complicado. E então, isto era também só para dizer que o ensino era sempre muito básico. Eu estava-lhes a dar aulas, e lembrava-me quando dava aulas ao liceu, e eu não achava que tivesse a dizer coisas mais elaboradas, ou a introduzi-los no mundo mais elaborado do que quando dava aulas a alunos de 16 anos, que pela primeira vez iam ouvir música. Porque aqueles,
com 20 anos nunca tinham ouvido, portanto era preciso voltar atrás de tudo. Portanto, eu não sei agora, e nunca dei aulas numa escola de arte mesmo, portanto não sei se o nível não é sempre dramático por causa disso, não é? Eu cá, para mim, a gente vai fazendo o serviço o melhor que pode e com convicção. Pode ser que passe qualquer coisa. Pois é. Vá. Passa à frente. Bom, e esta minha fascinação depois, isto agora estamos, portanto, já, o salto mortal ainda é maior, porque estamos já em 1999, praticamente, quando eu começo a fazer umas coisas, umas pietagens, e umas coisas que são uma... Quer dizer, há aqui muita coisa, eu hoje não vou ficar aqui a falar disto, mas fica só, muito resumidamente, que isto são revisitações da história da arte, mas com uma intenção de subversão temática, no sentido em que todas as figuras femininas são transformadas em homens. Isto tem a ver com umas visões da paternidade. E os homens sou eu, mas por razões de ter ali um espelho e ser mais fácil até de representar do que outra coisa. Portanto, eu tinha um modelo muito fácil, que era um espelho, e acabo por ser eu a fazer os papéis praticamente todos. Portanto, não só a Virgem Maria transforma-se num homem, sou eu, e são também umas coisas que têm a ver cá com umas ideias sobre o que é as diferenças entre a paternidade ausente das gerações anteriores e a paternidade presente das gerações, de algumas pessoas da minha geração e cada vez mais das pessoas da geração presente, porque hoje em dia os papéis do homem e da mulher no que respeita ao tratamento dos filhos são muito mais parecidos e eu acho que cada vez será mais assim. Bom, mas isto, portanto, ainda é quando eu sou pintor. Sou pintor e estou a fazer estes trabalhos, ou estou a fazer visitações. Aqui neste caso é uma espécie de cruzamento entre a cena da visitação tradicional, que é a Virgem Maria que vai visitar a Prima Isabel e uma está grávida do Cristo e a outra está grávida do São João Batista, só que não são já mulheres, são dois homens. É o que está aqui. E agora já estou aqui a fazer um salto também muito grande para a fotografia, Porque, como eu vos disse no último dia, e para tentar não estar sempre a falar da mesma coisa, mas eu tenho que voltar a falar nisto, porque há aqui uma deslocação. Eu tive-vos até aqui a falar numa convicção absoluta na capacidade da pintura e na validade da pintura, e agora estou-vos a dizer que estou a fazer fotografia. E as pessoas dizem assim, mas este gajo ou é parvo ou não está bom da cabeça. Mas a minha ideia é precisamente que se calhar não é bem assim. Quer dizer, eu estou a fazer fotografia porque... Gosto muito de pintura. Gosto muito de pintura, ora vez. Exatamente, olha, estás a ver como estás a ver, exatamente. Estou a fazer fotografia porque gosto muito de pintura. Porque a fotografia aparece no século XIX e isto é muito famoso, o Paul Delaroche dizer a partir de hoje a pintura morreu. Ora, o Paul Delaroche, quando diz isto como um lamento. O Paul Delaroche é um pintor, não vale a pena a gente falar hoje dele, mas é um pintor, é uma pessoa com interesse. E isto é um lamento, eu penso que é um lamento profundo. É um reconhecimento do quê? É um reconhecimento de que, se calhar, a capacidade mimética da pintura deixou de ser necessária como tinha sido. Isto é, a pintura deixou de ter o exclusivo da representação do real num plano. A pintura foi suplantada por um sistema mecânico, nesta altura ainda é bastante imperfeito, mas está, evidentemente, já apresenta a possibilidade de ele passar a ser melhor. A pintura passou a ser substituída por um processo mecânico que é capaz de fazer a mesma representação de uma forma absolutamente exata. E o lamento do Paul Delaroche tem a ver com o receio de que, quando isso acontece, a pintura se torna obsoleta, porque para ele a pintura, a essência da pintura é a capacidade mimética. O que nós hoje sabemos é que isso não é nada assim, porque se efetivamente a fotografia veio fazer melhor algumas coisas que a pintura fazia antes, Esta possibilidade de essa dimensão mimética passar a ser praticada por um outro meio veio libertar a pintura da necessidade do mimetismo. E é por isso que nós vemos depois acontecer a coisa fascinante que é todo o século XIX e o século XX, com a arte a rebentar por todos os lados e nós assistimos
por exemplo, logo para começar ao espetáculo deslumbrante do impressionismo, que era uma coisa que seria impensável se as pessoas se mantivessem atidas à ideia de que nós temos que representar fielmente o real. Isso só é possível porque isso deixa de ser necessário, as pessoas percebem que não é necessário e percebem que têm liberdade para se movimentar de outra maneira. Bom, mas isto só para explicar que eu, às tantas, apercebo-me de que para certas coisas no meu trabalho eu já não posso realizá-las com o sistema antigo da pintura. Se calhar porque não sei, ou porque não tenho paciência, ou porque não tenho paciência para ter paciência. Eu, por acaso, ia perguntar se não tinha a ver com uma questão técnica. Tem? Porque, Tem por tudo. um lado, atualmente as coisas têm que ser mais rápidas. Sim. Não podes estar um ano a acabar uma pintura, a ter uma Quer dizer, encomenda eu posso, no refeitório. Eu posso, Sim, mas também. para quê? Mas Estás a perceber? que coisa mais rápida. Tudo Para mais quê? rápido. Sim. Digamos que nem é uma pressão de mercado. Não, Porque não, tu, não é. infelizmente, não tens Nada. essa pressão. Nenhuma. Portanto, podias estar um ano a pintar só uma pintura. Sim. Só que as ideias vão mais Que depressa do que seca! isso. Pois. Mas que seca se eu tivesse Pois. estado um ano inteiro a pintar uma pintura. E depois talvez seja inútil recuperar as tecnologias de preparação de tela, ou preparação do fresco, ou preparação das tintas e tal, que eram necessárias para fazer pinturas parecidas com as fotografias que tu fazes. Exatamente. É? Para que é que eu hei de ir a cavalo para Paris se posso meter num avião? Não quer dizer que não vale imensa a pena a gente andar a cavalo. Ninguém diz o contrário, mas eu se quiser ir para Paris vou de avião. É só isto. E pronto. E é nessa, é aí que agora vou-me repetir um bocadinho, porque se eu não repetir não se percebe nada, portanto. É aí que eu vou para o Museu Militar fotografar armas. Isto já vos falei. Quando eu vou fotografar uma G3, eu escuso de estar a pintar uma G3 durante um ano. Eu chego lá, vou fotografar a G3. Não, quer dizer, o carro pode demorar um ano, mas por outras razões. Exatamente. Foi 200. E o que eu vou fazer, e agora aqui há outros aspectos em jogo, eu vou fazer uma coisa, eu não sei se no último dia exprimi isto com suficiente veemência, mas eu estou neste momento a fazer duas coisas. Estou não só a tentar descobrir um meio mais eficaz para falar de um determinado tema, mas estou a tentar deixar de ser eu. Porque nós às vezes estamos fartos de ser nós. Um tipo farta-se de ser aquilo. Farta-se daquela coisa sobrecarregada, daquela porcaria, daquela tinta toda, daquele peso todo. E um tipo diz assim, então eu para não ser isto, este expressionista mal cheiroso, eu vou tentar ser conceptual. Estás a perceber? Não é bem assim, mas quer dizer, é claro que eu vou buscar coisas que eu sei que existem, já existem há muito tempo. Quer dizer, esta ideia de arquivo, ou de coleção, ou eu não sei que palavra é que a gente está a usar para aqui. Que palavra é que a gente usa para falar série? O que é que a gente fala quando fala alguma coisa destas do Ed Ruscha? Isto são das coisas fundadoras desta ideia de fazer uma coisa sistemática, não é? Pois estas fotografias do Ed Ruscha são umas coisas assim um bocado à balda. Ele está-se nas tintas para a qualidade plástica das fotografias. O que lhe interessa é o digamos que é o princípio conceptual que está na origem deste conjunto. Exatamente. Mas depois há artistas que já não usam este sistema e que estão de facto mesmo interessados na qualidade plástica. O casal Becher, quer dizer, toda essa gente que tem usado este sistema, mas de outra maneira. A Martha Rosel, até, quando fala disto, até diz que isto é uma espécie de grau zero da fotografia, porque ela acha. E é, porque as questões plásticas estão completamente remetidas para o segundo plano. Exatamente. Mas pronto, não interessa. O que interessa é que eu fui fotografar de facto armas com este sentido de coisa sistemática. Não são as armas todas, mas são uma porcentagem muito grande de armas usadas naquela época. E foram muitas porque os movimentos de libertação das colónias, ou chamem o que quiserem, não tinham meios para adquirir armas, muitas vezes, e usavam qualquer coisa. As armas que vinham daqui, ou que vinham dali, ou que eram apreendidas aos portugueses, ou que eram encontradas, seja lá onde for. Portanto, as armas que foram usadas naqueles territórios
É fascinante assistir à diversidade de coisas. Estas são as mais famosas, são as Kalashnikov, ainda hoje é usada em todo o mundo. Tinham coisas, havia canhambulos feitos com canos de casas arrancados e feitos que só disparavam uma vez. Isto é a nossa G3. São katanas, uma katana da UPA, isto são as PPSH e as nossas metralhadoras levezinhas, da fábrica do Braço de Prata. São as pistolas, isto são as pistolas Walter usadas pelos portugueses, isto Tokarev usadas pelos outros. Mas depois há uma quantidade de outras armas secundárias, armas que já estão algumas obsoletas e que eu comecei a achar que eram extraordinariamente apelativas do ponto de vista formal. Esta é apenas uma delas, eram quase bichos. Então estas metralhadoras eram um fascínio absoluto, quer dizer, isto, para mim só estar a mexer naquelas coisas foi um gozo que ninguém pode imaginar. Isto é pesado, é assim uma coisa enorme. E ali estão inutilizadas, não vão matar ninguém, portanto a dimensão letal daquilo está neutralizada. Portanto, estás a mexer estás a lidar com um leão que não tem dentes, estás a perceber? Que não te vai morder. Empalhado. Foi lindo. Bom, mas pronto. Isto foi este projeto, mas este projeto é essencial para se perceber, este projeto que está agora aqui em exibição na Galeria do Parque, que se chama Parada, e que tem uma estrutura muito semelhante. Baseia-se na ideia também. Para vocês perceberem o que é que são estes guiões militares, isto é uma coisa, penso que será da época, portanto, do tempo da Guerra Colonial. Eu, para quem não teve na última vez, volto a explicar que todo este trabalho que eu tenho estado a realizar desde 2006, 2007, tem a ver com uma reconfiguração e um relembrar desse tempo do conflito que Portugal esteve metido desde 1961 até 1974, que foi uma coisa que deixou traumatismos muito grandes a nível coletivo e que o país tem tido uma grande dificuldade em digerir do ponto de vista coletivo histórico. Foi um assunto que foi reprimido e eu, muito simplesmente, comecei a ser sensível à necessidade de ir buscar isso ao armário. Aquilo que costuma-se falar dos esqueletos do armário é um bocado ir buscar os esqueletos ao armário para ver se participo nessa digestão coletiva de uma coisa. Bom, neste caso, estes guiões militares são estes objetos que vocês veem. São coisas que são empunhadas em paradas militares. Cada unidade militar que ia para as colónias tinha uma coisa destas, desde as mais pequeninas até aos batalhões ou mesmo aos países. Portanto, estes guiões não correspondem a um tipo de dimensão de unidade. Tanto pode ser uma unidade de pequena dimensão, como ser uma unidade que está a representar Moçambique inteiro. O que eu usei não foram os guiões reais. Guiões reais são coisas com uma dimensão como esta que está aqui deste lado. Os guiões que eu usei são umas coisinhas para se pôr em cima das secretárias, com a dimensão, são assim umas coisinhas deste tamanho. A bandeirinha são assim umas coisinhas pequenininhas. E aquilo que vocês têm neste momento aqui na Galeria do Parque é um conjunto de fotografias de objetos desses. Mas são objetos desses, e mais uma vez agora voltando atrás, que eu fotografei como se estivesse a fazer uma natureza morta flamenga. Isto é, a minha preocupação foi criar sempre condições lumínicas que fosse como se eu estivesse a acariciar aqueles guiões com luz. As pessoas que vão à exposição e só estão interessadas no aspecto iconográfico, estão a ver que símbolos é que estão representados, percebem uma parte da questão, mas a outra parte da questão para a qual eu vos alerto, e se calhar não é visível, se calhar sou só eu que tenho esta pretensão e se calhar nada disto tem interesse nenhum, mas eu efetivamente tive essa pretensão absoluta que foi ir olhar para estes guiões como se estivesse a pensar uma natureza morta do século XVII Flamengo, com esta luz que é como eu digo, a gente há aqueles dias em que sai à rua e há assim uma brisa que parece que nos estão a fazer festinhas. E o que eu sinto naquele tipo de luz é como se eles estivessem a fazer uma luz que acaricia as coisas. E eu estive a tentar fazer uma luz que acaricia aqueles objetos. Estes objetos, alguns deles
desapareceu praticamente tudo. São aqueles que eu pessoalmente são aqueles que me motivam mais do ponto de vista pessoal. São aqueles onde essa erosão, esse apagamento da memória é mais evidente. Pois há graus diferentes de apagamento. Este da esquerda é aquele onde de facto desapareceu tudo completamente. É absolutamente impossível saber que guião era este, que unidade era esta. Com graus diferentes, isso vai-se verificar em muitos outros, onde grande parte da iconografia desapareceu. Depois vocês, se quiserem, entretenham-se a ler a iconografia. Estas estão em Lisboa. Estas estão em Lisboa, estas 4, estas e estas. Estas. Eu achei muita graça a uma coisa que o João escreve no catálogo às tantas e que é tal e qual assim, que é a possibilidade às tantas isto ser tudo lido sob o ponto de vista quase da abstratização da imagem. E é por essas e por outras que a imagem que aparece na capa do catálogo é aquela e não outra. Porque era para ser uma e depois de eu ler aquilo que ele escreveu, achei que se calhar esta era muito mais clara a esse respeito, porque é claro que isto, quem não está dentro da arte não percebe do que é que a gente está a falar, mas aquilo é um bocado o quadrado preto de Matisse, não é? Do Malevich, peço desculpa. É só para vocês perceberem que havia ideias de que as coisas fossem dispostas em quadrícula para acentuar a ideia de serialidade, mas depois a maneira como a gente começou a ver que as peças se comportavam relativamente umas às outras obrigou a reconfigurar tudo em fila, mas resulta perfeitamente e mantém-se em absoluto esta ideia de serialidade. Isto é já uma imagem aqui da exposição. Outra imagem da exposição. Mas isto a gente aqui um bocadinho vai lá. E logo a seguir começaram a aparecer imagens onde eu comecei a fazer uma recapitulação da ideia das questões da religião que tinham ficado penduradas noutro sítio. E que eu comecei a dizer, mas esta ideia de guerra e o que se passa na guerra e a maneira como a nossa guerra foi travada, será que é possível fazer uma articulação disto para o universo religioso? E eu achei que seguramente que seria possível e desejável, porque se calhar isso é, aliás, um elemento muito importante na maneira como essa guerra foi vivida. Lá e cá. Porque as pessoas que têm, se calhar todos temos a necessidade desta crença numa coisa qualquer, mesmo que ela não exista. Eu pessoalmente, que sou agnóstico, não tenho religião absolutamente nenhuma, mas sinto essa... É quase como se houvesse um buraco em mim que eu não consigo preencher. E se calhar há pessoas que têm a sorte de conseguir preencher esse buraco. Quer dizer, e essa dimensão transcendente da realidade, ou essa possibilidade de evocação de qualquer coisa que está para lá de nós, é cada vez mais premente no momento onde nós estamos em situações de grande dificuldade. E essas situações de grande dificuldade são vividas não só pelas pessoas que estão em risco de morte, como pelas pessoas que estão à espera e que estão suspensas da possibilidade de uma perda definitiva da pessoa que está fora. Portanto, essa dimensão religiosa é dividida por toda a gente, mas neste caso, só para dar 2 exemplos, vocês se andarem a ver fotografias dos sítios onde as pessoas viveram a guerra, vão encontrar muitas imagens destas. Isto, salvo erro, é no Grafanil, é ao pé de Luanda. Esta imagem eu não sei onde é, mas imagens destas, com coisas religiosas, há por todo o lado, quartéis por todo o lado com imagens destas. Como, aliás, é mais que evidente, porque se nós vivemos num país todo cheio de igrejas e de santinhos e de santuários e de ex-votos e de pessoas de joelhos, como é que é possível pensar que a nossa guerra não ia estar invadida por isso? É evidente que teria que estar e que teria que ser vivida também sob esse ponto de vista. Este foi o meu primeiro trabalho, apadrinhado também aqui pelo João. Ele se calhar já nem se lembra, mas isto foi um trabalho que teve exposto na Fundação EDP. E onde é um bocadinho esta coleção, e isto ajuda a vocês perceberem o que é que são os bonecos que aparecem depois nas imagens a seguir. Esta imagem não faz parte desta exposição, mas ajuda-nos, e agora aqui assim ainda dá para perceber melhor, a tirosice de muitas dessas imagens. São umas coisas pequeninas,
São em massa, a maior parte delas são. Há umas ou outras, assim, umas massas mais contemporâneas, outras em plástico, mas raras. A maior parte são de cerâmica, mas são imagens muito modestas, compradas na Feira da Ladra. A maior parte delas todas escaqueiradas, com bocados a menos, com narizes partidos, com caras queimadas. Sempre imagens muito pouco pretenciosas. São as coisas mais vulgares que existem à face da Terra, como vocês podem perceber por aqui. Mas o que eu fiz e o que eu tentei fazer... Tá, pois está, isto é para vocês perceberem. Estão a ver aqui esta senhora que está aqui. Isto está de propósito assim para vocês verem esta senhora aqui. Porque o que eu tentei fazer foi, eu pensei assim, mas há qualquer coisa de mágico nestas imagens banalíssimas que faz com que, se eu as olhar de outra maneira, elas sejam quase pinturas religiosas como aquelas que eu admiro. Eu, se calhar, se eu conseguir mexer nisto, se eu conseguir mexer na luz e na maneira como eu me posiciono a fotografar as coisas, eu vou conseguir estar a fazer coisas como fizeram os pintores que eu mais admiro. E neste caso, em particular este. Eu, nesta altura, quando comecei a fazer isto, ainda não tinha estado a estudar o óleo do Caravaggio, estudei depois um bocadinho mais, por causa das minhas aulas de composição, lá está. E li uma coisa muito engraçada, que é uma crítica da época ao Caravaggio. E a crítica da época dizia assim, para dizer mal dele, dizia que aquilo era uma coisa bestialmente desadequada, ele pinta como se tivesse uma sala toda preta, só com uma fonte de luz. Eu disse assim, pá, isto é o que eu fiz. Eu tinha feito um cubículo todo preto, todo forrado, preto por todos os lados, para não haver reflexos, para eu controlar completamente a luz que incidia sobre as coisas. Só havia reflexo de luz quando eu queria que houvesse reflexo de luz. E eu estive inconscientemente a imitar aquilo que o Caravaggio na sua época fazia, efetivamente, que é essa coisa tenebrista de haver umas zonas da pintura que ficam completamente negras lá no fundo e que depois vai ser retomada por Rembrandt de uma forma diferente, mas onde também nós pressentimos nessa ausência desses negros, dessas zonas que ficam lá para trás, um enorme mistério. Bom, estas fotografias são sempre, ou muitas delas são feitas através da articulação de duas coisas simples, que é um guião militar. Neste caso não é um guião militar, é uma bandeirinha onde tem um fragmento de uma coisa do Camões, esta é a ditosa Pátria Minha Amada, que eu achei que também era bastante apropriado colocar aqui. Portanto, este grupo de imagens não é uma coisa totalmente coesa, é uma coisa onde eu aceitei esta intrusão. Ela na exposição ficou um bocadinho separada porque é uma intrusão. Mas pronto, eu agora vou-vos só mostrar as imagens. Esta imagem está em Lisboa, não está cá. Esta está cá. Esta está em Lisboa. O Senhor da Boa Morte. Eu não sei dizer o que é. Eu devo confessar que a maior parte das imagens não sei o que são. Elas às vezes têm escrito por baixo, mas eu não liguei muito a isso. Esta imagem, só para vocês perceberem, é uma coisinha assim deste tamanho. É uma coisinha deste tamanho e a cara deste indivíduo que está praticamente a olhar para nós. Eu não consegui pô-lo completamente a olhar para nós porque muitas destas figuras estão feitas de propósito para a figura não estar a olhar para um lado, para haver aquele olhar místico de uma pessoa que está a olhar para não se sabe onde. Mas há alguns que eu consegui pôr a olhar para nós e vocês esses vão conseguir identificar. Esta, por exemplo, está cá e está completamente a olhar para nós. Agora, quando nós fizermos a visita a seguir, eu desafio-os a forem à frente dela e a sentirem que ela tem um olhar que nos despassa. Isto foi o que eu quis. Ela não está a olhar para nós porque calhou. Eu estive à procura do sítio onde isso acontecia. Portanto, tu não te interessa a iconografia realmente, ou seja, saber se esta é Santa Rita de Cássia. Eu penso que não tem muita importância. Nem o martírio ou... Não acho que tenha assim uma particular relevância. Não é daí que tira o sentido. Não. Eu não tiro. O sentido. Para mim não. Mas imagina que uma senhora, alguém que seja devoto de uma destas imagens,
começa a tentar interpretar porque é que está, no caso daquele que eu acho que é o Senhor da Boa Morte, porque é que está a bandeira nacional atrás. Não é. O da Boa Morte por acaso não tem nada por trás. Não. Este até. Era o outro Sim. Cristo. O outro sim, o outro é que tem. O outro tem a bandeira nacional. Ah, E olha, tem por trás, sabes porquê? Olha para a coroa. Sim, Olha, o Este é uma ligação formal claríssima. Formal, Claro, é a ligação entre esta coroa de espinhos e a bandeira nacional. Portanto, a maneira como as imagens são ligadas não tem nada a ver com a iconografia das coisas, tem a ver com aspectos de questões de ordem visual, mais do que outra coisa. Isto é a mesma. Santa Rita. Isto é a Santa Rita, Santa não é? Rita de Cássia. Cássia. A conversar com Jesus Cristo. Esta também está cá. Esta não está cá. Mas eles estão a conversar um com o outro. Porque este está a olhar para o outro. Este está aqui à direita. Está a olhar para este. Não sei quem são. É um encontro. Não se percebeu ali, quando mostraste os desenhos das visitações, que às vezes há figuras daquelas que são, figuras que és tu próprio, outras vezes são imagens tiradas de jornais onde se reconhecem políticos da altura, não é? Sim. E isso também Tentar havia alguma ironia ou algum humor nisso. Claro que sim. E isto eu estava a tentar ligar agora a este interesse que tu tens agora que não queiram ser nada. Ou pôr a conversar, provavelmente propositadamente, personagens que nunca se encontraram. Exatamente. Claro que a Santa Rita de Cássia está a falar com o Senhor, mas não se encontraram historicamente. Pois, eu não estou a fazer nenhuma reconstituição histórica. Isto é uma coisa completamente liberta dessas limitações. Só para dizer que nem sempre é preciso cronologia. Nem sempre é preciso. É Aqui não é preciso. Neste sítio não é preciso cronologia nenhuma. Absolutamente. Isto tudo é tudo permutável. Aliás, nesta coisa da arte é o isso. Agora quem está aqui eu incentivo imensas pessoas a perceber que isto é tudo permutável. Vocês vão inventar os vossos heróis. Os vossos heróis podem ter as proveniências mais diversas, podem ser da arte oriental ou ocidental, pode ser o Giotto misturado com o Picasso, misturado com o Gabriel Oroso. Fazem favor de estar à vontade. E nesse momento, onde nós fazemos uma eleição de heróis e esses heróis se distribuem pelo tempo ao longo de milénios, eles para nós são a nossa árvore genealógica e estão todos uns ao lado dos outros. Não precisam estar escalonados por séculos, nem por milénios. Isto aí, assim, nesse caso, tanto faz, é absolutamente indiferente. A maneira como nós depois elegemos essas figuras e as gerimos na nossa obra. A cronologia deixa de ter importância, o que não significa que, do ponto de vista do conhecimento, não seja necessário conhecimento da cronologia. Esta senhora com o menino é a mesma, como vocês veem. Mas aqui está a conversar com o São José qualquer de outra imagem. Isto eu encontrei assim, esta imagem do menino todo queimado, atenção. Deve ser uma vela, não é? Não sei o que é que aconteceu, mas achei lindo, achei que isto era lindo. E perturbante, não é? O menino todo queimado é demais. E agora vou fazer um parênteses. Agora tenho que fazer aqui um parênteses. Porque aqui há uns anos atrás eu estava a fazer isto. Estava eu a fazer estas imagens com estas coisas e aconteceu uma coisa. É que houve uma pessoa que me olhou para estas coisas e que me disse: mas então, porquê é que tu não vais fazer uma exposição aqui? E isto é uma coisa que é em Cascais, que as pessoas que ainda não foram, se calhar, irão ver, esta a Casa das Histórias Paula Rego, e desafiaram-me para fazer uma exposição com estas coisas. Aqui nesta sala que está aqui, vocês estão a ver aqui no meio, é uma sala linda. O edifício é lindo, a sala é linda. É assim esta coisa sobrelevada aqui que vocês veem e que se vê aqui nesta fotografia. Bom, isto foi um entusiasmo. A sala é isto que vocês agora aqui estão a ver.
foi um entusiasmo múltiplo, porque o espaço é fantástico, o sítio é fantástico, mas há uma outra coisa fantástica, que é uma senhora que se chama Paula Rego. Uma senhora que se chama Paula Rego e que vocês estão a ver aqui à esquerda uma coisinha que diz Manuel, um cãozinho, e depois diz assim, querido Manuel, vou ficar na segunda-feira 26, será que a gente se veja? Posso passar aqui de manhã, um abraço da Paula. É porque esta senhora foi minha professora em Londres durante 2 anos. Ela nessa altura estava a fazer estas pinturas que vocês aqui veem da senhora com o cão. É uma coisa que é demais para mim, porque ela estava a viver isto nesta altura. É claro que estas pinturas é uma menina com um cão, mas estas pinturas não é só uma menina com um cão, estas pinturas são pinturas que são quase uma substituição de si própria, é quase como uma autorrepresentação. Ela nesta altura estava a viver a decrepitude crescente do marido, que tinha esclerose múltipla. O Victor Willing estava a morrer com esclerose múltipla. E as cenas retratadas por ela, desta menina com o cão, são um exorcizar de uma experiência que ela está a viver. É a capacidade para transformar uma vivência pessoal numa coisa que está para além da vivência pessoal. A Paula já tinha sido muito importante para mim antes, só por ser quem é. Eu, aliás, devo dizer que a importância maior da Paula de todas é a pessoa e a capacidade que ela teve para digerir uma herança cultural. Ela foi assimilada pela Inglaterra, ela fala fluentemente inglês, foi educada numa escola inglesa, foi casada com um inglês, foi assimilada pelo meio cultural inglês completamente. A Paula passou a ser inglesa, praticamente. Mas ela mantém no seu trabalho esta raiz profunda e absolutamente identificável. É uma coisa que é inseparável da Paula. E eu achei, quando fui para Londres, que uma das coisas que me ajudou imenso a ser capaz de clarificar como é que eu havia de gerir essa confluência do meu passado, ou do passado coletivo nacional e do meu passado pessoal, ser capaz de fundir a experiência individual com a experiência coletiva, a Paula era uma espécie de... Ela nunca me explicou isto, porque não era preciso. A Paula era isto. Ela tinha uma solução extraordinária. E para mim, a Paula, nestes anos, foi crucial. Foi uma referência fundamental. Portanto, dizerem assim, pá, tu vais fazer uma exposição ao lado de uma pessoa porque tens uma admiração extraordinária, é um entusiasmo enorme que me fez trabalhar furiosamente. Trabalhei, já vos vou mostrar mais à frente um bocadinho, mas entretanto tudo isto foi por água abaixo, houve uma série de acontecimentos que inviabilizaram este acontecimento. É por isto ter sido inviabilizado que nós temos a exposição agora aqui em Lisboa, no Museu do Pavilhão Preto da cidade. Eu comecei a andar bastante descursoado, comecei-me a afastar um bocado das pinturas e então dediquei-me a uma tarefa. Durante praticamente 2 anos eu não fiz mais nada senão isto. Pensei assim, bom, e isto é por isso é que eu digo que isto é um parênteses que não tem nada a ver. Eu parei de pintar praticamente, ainda fiz uma série de desenhos, mas o que é que eu fiz? Pensei, pá, nós temos um meio cultural pobrezinho, mas com pessoas interessantes e com património. E existe uma coisa que é uma enciclopédia livre onde eu posso editar à minha vontade, que tem uma cloaca desmesurada nos artistas portugueses. E eu disse assim, eu vou fazer uma coisa cirúrgica, eu vou só pensar nos artistas modernistas que nasceram antes da minha data de nascimento, porque se eu me começasse a meter na contemporaneidade era um saco de lacrão. Portanto, eu vou só falar de a maior parte das pessoas já morreram, outros não. Vou preencher uma lacuna neste sítio que está acessível a todos. E durante estes 2 anos, praticamente, eu só trabalhei para a Wikipédia. As pessoas olham muitas vezes para a Wikipédia e dizem assim, mas que é que porcaria, pá? Eu, aliás, uma pessoa... porque eu tenho imensa consideração, dizendo assim, mas o quê? Tu estás a trabalhar para a TVI? E eu disse assim, neste momento é a TVI, mas o meu desejo é que deixe de ser a TVI, porque isto é uma coisa feita por pessoas voluntárias, o que significa que tem imensas
pessoas com muito poucos conhecimentos que estão muito generosamente a contribuir e a escrever imensos disparates. Portanto, a Wikipédia está atafolhada de disparates, mas à medida que as pessoas que sabem dos assuntos forem ocupando os seus devidos lugares, os disparates vão desaparecer. E a minha crença é que a longo prazo eles irão de facto desaparecer. À medida que as pessoas que sabem dos assuntos forem tomando conta desses assuntos e não deixarem aquilo para curiosos de domingo. É preciso ter a generosidade que tu tens. É preciso que tenham muita paciência, mas pronto. Mas, As pessoas o que é que eu devo fazer? Pronto, isto são páginas que eu iniciei muitas. Pessoas que é inacreditável, o Alberto Carneiro não tinha página nenhuma, o Albuquerque Betancourt é um escultor de segunda que ninguém sabe quem é, mas não faz mal, é uma pessoa que merece ter uma página. Nós temos que chegar à internet e pôr Albuquerque Betancourt e saber quem é, mesmo que seja um rodapé da história da arte portuguesa. O Alexandre Pomar, que é uma pessoa que escreveu durante anos e anos no Expresso, não existe nada que diga quem é o Alexandre Pomar, é extraordinário. Depois Alfredo Miguéis, Ana Jota não tinha nada, Ana Vieira não tinha nada, o Arial não tinha nada. É extraordinário. Havia pessoas importantíssimas que não tinham nada. Portanto, isto são páginas iniciadas por mim, isto são páginas em cima, são páginas expandidas, porque havia umas coisas rudimentaríssimas que eu tentei acrescentar, fiz com que ficasse um bocadinho mais desenvolvido, dediquei-me imenso à página do Almada, fiz uma página que eu penso que, apesar de tudo, não envergonha ninguém. Não importa, pronto. Assunto arrumado. E passamos então à última parte desta nossa conversa. Isto já vai muito longo, temos que nos ir embora, não tarda nada, porque vocês já devem estar todos a adormecer com este discurso insuportável meu, peço imensa desculpa. E isto é a missa campal da parte de Lisboa. Missa campal que é de facto uma coisa que aconteceram muitas, nas situações em que as pessoas estavam nos quartéis, não havia igrejas. Portanto, a ideia da missa campal é uma coisa generalizada em todo o teatro de guerra, à exceção das pessoas que estavam em Bissau ou que estavam em Novo Redondo. Os quartéis espalhados por aquelas unidades, as chamadas famosas unidades de quadrícula, que eram os quartéis miseráveis com arame farpado e uns bidões de areia à roda. Essas unidades não tinham igrejas, como é evidente. Portanto, a ideia de missa campal é uma coisa que tem a ver com a maneira como a religião foi praticada durante todo o tempo de guerra. E eu usei fotografias, neste caso, tiradas de facto no ultramar. Aqui, isto é uma picada em Angola, não é numa zona de guerra, mas é uma picada em Angola. Isto é a Baía de Luanda, cerca de 1970. São fotografias de um tio que eu tinha que morava lá nessa altura. Em baixo são duas fotografias de teatro de guerra, aqui sim, na Guiné, tiradas pelo Coronel Ribeiro de Faria, que era o diretor do Museu Militar, a pessoa que me acolheu lá e que me deu estúdio durante aquele tempo todo. São duas fotografias dele. Estas fotografias e fotografias que eu, entretanto, fui descobrindo em livros, publicações dispersas sobre a guerra, eu comecei a fazer uma coisa que era uma coisa que eu desejava há muito tempo, que era sair para a rua. Eu tinha andado a fazer aquelas fotografias todas completamente de estúdio e disse: como é que eu vou conseguir fazer isto sair para o exterior? E eu consegui fazer sair para o exterior fazendo uma articulação destas imagens que eu tinha estado a trabalhar com imagens reais captadas nos sítios. Portanto, esta, só por exemplo, esta que está aqui, como vocês veem, tem como fundo esta que está em cima à esquerda. E a iconografia religiosa passou a dialogar com locais reais do lado. E agora não vou dizer nada, só vou mostrar as imagens. Isto é a maneira como estão expostas em Lisboa. Há uma coisa que é interessante falar, que é da questão da focagem. Sim. Não é? Sim, é claro que isto... Porque pessoas podem dizer: está tudo desfocado. Está... Isto... Não, podem vir. Pois para podem. explicar como é que tu... Mas não está tudo, pois nunca está tudo desfocado. Há sempre uma zona de claríssima focagem. Pois é. Isto é mais um quartel do Coronel Ribeiro de Faria.
Aliás, se vocês um dia quiserem, ele conta-vos a história de como foi salvo por uma saliência qualquer, onde bateu um morteiro, senão isto era o sítio onde ele dormia, tinha morrido, não morreu. E agora há mais um elemento que eu não posso deixar de referir, porque estas coisas que são feitas com este tema genérico há sempre uma dimensão pessoal, porque isto é uma doença minha. Esta imagem que está aqui é uma imagem que tem umas ressonâncias individuais muito poderosas. Isto é um santo qualquer que tem um adulto ao colo. Isto é um homem de barba, só para vocês perceberem. Não é uma criança, isto não é um Santo António. Não sei como é que se chama este tipo que tem sempre este adulto de barba ao colo. É a maneira como está exposto. É um lienço. Isto é outro. É um adulto. Era uma criança. Não é um adulto. Mas deve ser o São João. Pois, não sei dizer. Isto é a Baía de Luanda para o outro lado, isto é a Baía de Luanda para o lado. Não. Isto é Novo Redondo, Igreja de Novo Redondo. Isto é uma fotografia assim deste tamanho. Assim, deste tamanho. Só para vocês perceberem a situação de escala. Esta imagem, portanto, é uma senhora assim, pequenininha. Isto fica o chave cinematográfico. Portanto, tu pões a fotografia como cenário. A fotografia, eu fotografo as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é ampliada a fotografia. Esta fotografia também é assim, é uma fotografia deste tamanho. Não, porque ampliaste a partir. Mandei ampliar a partir de um slide. Esta que usei foi uma fotografia de um livro, pequenininha assim. Isto é um morteiro. Vocês veem aqui é um canhão. Isto é um canhão. Rodeado por estes bidões todos cheios de areia. Isto é mais uma fotografia do Coronel Ribeiro Faria. Isto é o Miguel Ângelo. Mas uma coisa que eu tentei fazer efetivamente foi que estas imagens, o aspecto kitsch das imagens, não transparecesse aqui. E dar-lhes, transformá-las numa coisa qualquer que dignifica uma imagem ridícula. Porque se vocês virem as imagens, elas são ridículas na realidade. E eu tentei que na fotografia deixassem de ser. Isso é uma atitude um bocadinho diferente relativamente àquela primeira fotografia onde aparece a multidão Completamente. de santos, que é É completamente o oposto. É o oposto. Pois. E a exposição termina assim. Isto é uma projeção. Isto é uma projeção, não é uma imagem impressa, é uma projeção da largura de uma parede inteira. E é um Cristo morto que está em Beja. Neste caso é uma imagem de grande dimensão, não é uma imagem pequenina, mas isto é assim o remate. De qualquer maneira, esta não está em teatro de guerra. A não ser Não, esta não, esta é. foi objeto de Exatamente. guerra. Esta Não foi movida. Exatamente. Bom, é suposto eu fazer uma conclusão, que é muito difícil, porque a tua aula foi muito boa. Não é preciso fazeres uma conclusão, podes-me provocar. Não, há a conclusão, principalmente o que tendo eu, sabendo eu já tudo sobre ti, o que me espantou mais e que eu achei mais interessante foi, ou sobre as tuas motivações, etc., foi aquela parte das origens, que eu também já conhecia, porque, aliás, por convite do Manuel Botelho, em tempo e também interesse pessoal, noutros momentos, mas num momento específico, ele convidou-me a escrever sobre o avô Botelho e sobre o seu lado de desenhador, humorístico, etc, etc. E, portanto, por esse lado eu li muito. Outra coisa que me interessou bastante, também no Carlos Botelho, por tentativa de ler a história da arte de uma outra maneira, a história da arte portuguesa, foi perceber como é que ele e os outros pintores, alguns deles até muito interessantemente colegas, desse tal Secretariado de Propaganda Nacional, Secretariado Nacional de Informação, que depois mudou de nome,
conseguiam atualizar as suas referências nessas viagens que faziam ao estrangeiro. Não é? E no momento em que tinham acabado as viagens dos artistas portugueses a seguir àquela década heroica dos anos 10, e num período em que o país parecia mergulhado politicamente sim, numa ditadura, e esteticamente também havia regras, aliás dadas por um homem muito inteligente e que em alguns momentos parece fazer falta, que era o António Ferro. Como é que eles conseguiam ter uma gramática coincidente com as necessidades de propaganda do regime e, por outro lado, pintavam-se umas coisas à parte que eram opostas. Né? A certa altura, parece-me haver quase uma espécie de esquizofrenia, uma real esquizofrenia, em que eles pintavam umas coisas nos pavilhões que tinham que ser pavilhões oficiais, mas depois iam Acho que quase eles não ligavam, o meu avô não ligava nenhuma ao que fazia nos pavilhões, estava-se marimbando para os pavilhões. Não há registros praticamente nenhum do que ele fez nos pavilhões. Ele ligava tão pouco àquilo que nós não temos informação nenhuma. Passam-nos a vida a perguntar, então e o que é que ele fez? Não sei lá o que é que ele fez. Ele não deixou nada para a gente saber. Pois. E depois a outra pintura que eles faziam à margem, mas quer dizer, como o teu avô, ao próprio Eloy, que tem pinturas nos dois registros, mas o Eloy não pertencia. O Eloy não teve mas esteve na Alemanha, imigrado, e foi dos poucos que esteve lá fora, ou o Emérico Nunes, que também esteve entre a Alemanha e a Áustria e tal. E há uma informação interessante, de um lado que nós achamos que não tem nada a ver com a arte portuguesa, ou com a cultura portuguesa, que temos sempre a ligar à França, e que é esse lado alemão e germânico, ou holandês, mas que tinha a ligação de expressionista, que eles aprenderam. Quer dizer, poucos portugueses nessa altura, e artistas ainda menos, iam a Nova Iorque. Ninguém lá ia. E uma coisa que ainda ontem, por acaso, estive a falar com alguém sobre o assunto, era a influência dos artistas e do exílio e tal. Eu fiz uma vez um livrinho, às vezes fazem-se uns livros para o Natal, não é? Que geralmente são assim umas coisas, arranjei os livros para dar para os clientes no Natal. Bom, mas eu fiz um livro que tinha um nome, que eu já vou perceber para quem é que eu fiz este livro, chamado Pinturas com Luz. Assim, se isto é uma coisa de eletricidade, assim, que artistas portugueses pintaram com luz. Com luz, mas era luz artificial, evidentemente, não é? Que é que interessa à EDP. É muito lindo esse livro também. Eu principalmente descobri... Não estava aqui a dizer isto assim, é uma porcaria para dar no Natal, é tão giro. Não, mas é que eu fiz aquilo que isso é o que a coisa era assim, aquilo começou quase como um calendário e acabou com um livro que eu fui complicando. E comecei com o farol breton do Amadeu, foi na altura em que eu percebi, evidentemente aquele farol não era elétrico, era a gás, eu não fazia ideia, lá aprendi uma coisa sobre os faróis. Antes da eletricidade ser dominante, aquele farol era um farolzinho que existe num cabo na Bretanha. Ele passou por lá, aquele clarão, e entusiasmou por causa da sua coisa. Depois fui andando assim, o Botelho, Lisboa e tal, foi a mesma coisa. Vi muitas pinturas em coisas. O Botelho não tem um candeeiro aceso em nenhuma rua. Não há um candeeiro, não encontrei, pode ser que esteja na casa, não lembro-te nenhum. No terceiro andar, também. Mas não vi, não tenho candeeiro. Tenho uma vista de Lisboa noturna, onde há uma luz, mas a luz sai de trás de uma esquina. Portanto, percebe como se o candeeiro fosse uma coisa estética, demasiado moderna, para poder estar na Lisboa da Alfama, intemporal, da Alfama do Fado e tal. Mas também não tem candeias, ele também não fazia isso. Né? Então, ele chega a Nova Iorque e os quadros, por acaso não é coisa, começa a pintar neons, não é? Sim. E anúncios luminosos, como se estivesse noutro país, se fosse outra pessoa. O Manuel mostrou uma que não é com neons, mas ele e muda as cores e faz coisas que, de facto, eu já me estou a desviar um bocadinho de uma coisa que eu queria falar, que era esse regresso que aqui foi feito pelo Manel hoje às origens, não é? O avô é uma coisa muito interessante. Eu vinha aqui falar muito, que eu vinha aqui pensando que há aqui uma dimensão de memória importantíssima e fundamental. Mas ele trouxe-me duas dimensões de memória. Uma que é a sua própria memória pessoal e como essas coisas são incríveis para formar um artista. É claro que o Manuel Botelho é privilegiado, evidentemente, porque tinha um avô como aquele, viajou para ver as coisas e, portanto, esse privilégio juntou-se à sua necessidade de criatividade
Mas não é preciso partir dessa base para fazer qualquer coisa. O interesse disso é que partir da memória, não é? E conseguir perceber que os livros que viu quando era pequeno e não sabia a cronologia, ou estar em frente à casa do Picasso, essa história é absolutamente maravilhosa. Mas o Picasso nem lá deixava entrar o filho, os netos. Quanto mais ficavam à porta. Há uma história horrível, não é? Que a Paula uma conta, que ele estava a trabalhar e eles ficaram à porta e iam oferecer uma coisa ao avô, ficaram à porta e ele não os deixou entrar. E que estava a chover, lá tinha um alpendrezinho, ou um grande alpendre. Mas de qualquer maneira, um deles conta esse choque que era o avô, tinha mais que fazer, tinha que nos dar aqueles quadros todos a nós. Não podia estar a tratar da família, não é? Nem podia estar a ligar aos netos. Os pintores não têm que ser boas pessoas, não é? Como o Manuel. Alguns são muito mais. O Caravaggio também era um bandido. Exatamente. Mas essa ideia da memória, que o Manuel nos fez aqui assim uma espécie de regresso a casa agora, não é? Como nós fazemos sempre. A outra de que eu ia falar é mais complexa, porque nós lembrarmos das coisas da nossa infância e às vezes elaborarmos sobre elas ficções, não é? Também. Ainda bem que fazemos isso. Mas esta memória de que o Manuel, de que eu ia falar, enriquecida agora, é esta memória que nos traz o Manuel falou, ao país, não é? Aquele país de que, enfim, eu felizmente quase não vivi, muitos aqui, os mais novos, também não viveram nada, mas o Manuel viveu, e a angústia com que a viveu, porque era a angústia do estudante universitário que, se fosse passando, pedia adiamentos, não é? De incorporação, ou, se se portasse muito mal, era incorporado à força, se chumbasse também era incorporado nas artes plásticas, no cinema e na literatura. A literatura foi a primeira a conseguir romper isso, porque é mais forte em termos culturais, não é? Está mais enraizada na nossa memória cultural. Mas as artes plásticas, as artes abordaram isto muito tarde. Muitíssimo tarde. E mesmo, bom, há dois artistas primeiro, porque vieram da África e tinham memórias, mas a Ângela Ferreira, que também esteve aqui da outra vez, vocês lembram-se disso, mas de uma maneira diferente, tem aquele interesse pela arquitetura e tal, e o Manuel Santos Maia, que também veio de Moçambique e ainda viveu em Moçambique, mas era miúdo, né? Faz isso de uma maneira um bocadinho diferente. Eu acho que agora temos que dar um intervalozinho às pessoas. Mas ninguém fez nenhuma intervenção, não sei se... O Manuel ainda fala muito, eu também falo muito. Não, ele foi maravilhoso. E eu ainda por cima com isto o clima da África não faz nada bem. Fiquei esta umidade, esta coisa. Se alguém quiser fazer alguma provocação, ser um comentário, estejam à vontade. Professor, há bocado falou que disse que tento não ser eu os meus comandos. Faz isso. Nunca consigo. Eu bem tento. Mas acabo por sempre ser eu. Isso é que é a coisa que é uma espécie de fatalidade. A gente, por muito que se queira libertar de nós próprios... Mas tenta fazer esse exercício porque para não contagiar os meus trabalhos. Por parte de mim. Saturado, farto. Precisava tirar umas férias, não é? Eu precisava tirar umas férias de mim. Mas está a ser difícil. E disse outra coisa, que usei estes personagens, os santinhos, e que nem sequer sabe quais são, que não queria lembrar. Não podia ser outra imagem qualquer. Não podia ser porque eu ando à procura das imagens que me permitem fazer aquilo. Elas são selecionadas com um critério muito específico, que tem a ver com a visualidade, tem a ver... Eu, por exemplo, só são imagens com olhos de vidro, praticamente. Que são raras, cada vez mais raras, porque as outras não estão a olhar para mim. As outras não São têm... passas, é passo? Não é isso. São mesmo de vidro. Estas... Não, as outras são massas. Não, as outras são pintadas. Tens os olhos pintados. E aqui não são olhos de vidro, João. Como um cego tem um olho de vidro. Portanto, a sensação de que eles estão a olhar para nós é muito maior.
E há umas imagens horríveis, outras imagens que... E tudo depende do que é que a maneira como a fotografia dialoga com as imagens. Há umas pessoas que são muito fotogénicas, não é o que se costuma dizer. Eu ando à procura de quais é que são estas imagens ridículas mais fotogénicas para aquilo. Mas podia não ter escolhido os santinhos, podia ter sido umas imagens com olho de vidro. Mas isso não tinha nada a ver com a questão da religião na guerra. Eu tenho que estar a fazer uma coisa qualquer que, apesar de tudo, ainda esteja dentro deste universo temático. Não ias pôr ali uma deusa hindu? Não, uma deusa hindu não fazia sentido absolutamente Não nenhum. sei O que é se que é estava a isso. fazer uma deusa hindu no... Mas, por exemplo, há miniaturas de soldados. Eles já estão lá nas fotografias. Nunca Miniaturas de usei. chumbo e isso. Não sei que é possível que haja, mas eu isso nunca usei. Nunca usei. Não, eu sei que não usaste. Pois. Poder te interessar. Ter interessado. Epá, neste caso eu tinha as imagens dos soldados nas fotografias, não precisava disso. Eles estavam já com pano de fundo. É preciso ver que, entretanto, agora saltaste aí muito. O Manuel fez muitos trabalhos, por exemplo, também com textos dos próprios militares. Sim, Cartas escritas, ensinou até teatralmente, cartas escritas entre o militar e a namorada, e a namorada e o militar e a namorada, até acabar o namoro, ou não se percebeu bem o que aconteceu àquele voante de cartas no final. Usou filmes de propaganda do Estado Novo, uma visita do Américo Tomás à Angola, para uma montagem e uma performance que até fez, com uma música criada por ele. Portanto, há assim uma série de trabalhos que podem agarrar umas pontas que ficaram aqui. Quer dizer, isto é a última instância deste trabalho. Eu não quis vir para aqui hoje repetir o que disse da última vez. Da última vez eu falei das etapas todas anteriores deste trabalho. Hoje vim centrar-me no desenvolvimento daquilo que nós temos aqui na Barquinha e que neste momento está também em Lisboa. Devo dizer que me deu trabalho. Eu pensei assim, agora vou ter que fazer uma coisa, são as mesmas pessoas, vou ter que ir contar outra história. Mas não são, há pessoas que se repetem. Sim, mas há muitas que se repetem. Aqui uma questão minha. Um conflito armado extremamente com traumas para a sociedade portuguesa. Não é por acaso que neste momento estamos a comemorar 100 anos da Primeira Guerra. E há muito pouco escrito sobre a Guerra Colonial, sobre a Guerra do Ultramar. O que é que, nas apresentações que faz, não apresenta um inimigo entre cômodos? Ou seja, o outro lado. Precisamente porque eu peguei nisto pelo lado da dimensão humana do trauma, do nosso trauma. Eu acho que isso vai ser feito por eles. Eu não me vou pôr no papel deles. Eu estou no meu, que é este. E já é, se calhar, suficientemente difícil eu estar a fazer uma coisa porque eu estou a usar a memória dos outros. Mas isso é uma coisa perfeitamente... É interessante que me coloque essa questão porque ajuda a explicar. Eu só estou efetivamente a olhar para mim e para o meu passado e para o meu país. Não estou a olhar para a Guiné, não estou a olhar para a herança dos guineenses, nem dos angolanos, nem dos moçambicanos. Isso é a tarefa deles. É muito engraçado essa pergunta e a resposta. É. Mas é que pode criar quase uma justificação da impossibilidade de haver um diálogo com essa... Não há possibilidade nenhuma. Eu até adorava se houvesse pessoas lá a fazerem este Não, mas trabalho. como é que tu não... Porque no fundo estes homens todos estavam com medo de uma coisa que estava para além dos tais bidons de areia, daquela coisa toda. Isso é só para adensar o mistério, é que não se sabe o que é do lado de lá. Talvez agora esteja a perceber essa... Sim, não se sabe. É um medo qualquer que não vês. Eu nunca nomeio o outro. Eu Não. só não Fotografas as armas. fotografo as armas, só através das armas. É o único sítio onde isso aparece. Mas é interessante isso porque, de facto, é como uma falha, não é? Uma coisa negra. Mas quando penso que há aqui um choque situacional, ou seja, e o Manuel diz muito bem, ou seja, alguém a apontar, só que, e já estou superiores, ou ao contrário,
bem, mas de facto vemos que em termos de gerações e em termos culturais há não um atraso, mas algum percurso que eles vão ter que fazer neste momento ainda não conseguiram. Pois É a realidade. mas a arte agora dos países ex-colónias portuguesas, nomeadamente de Angola, isso também tem tudo a ver com o desenvolvimento económico, evidentemente. Os artistas angolanos já fazem exposições na Tate Modern, porque têm capacidade para se afirmar no mercado, não só petrolífero, mas também artístico, e às vezes as coisas vão bastante juntas. Eles refletem bastante sobre a guerra colonial do ponto de vista deles. Não é? O António Wall, ou o Alvin, que até é um artista de etnia branca. E há esse trabalho. Eu acho que seria interessante, eu acho que já começa a estar num momento em tentar fazer um balanço dos que em Portugal trabalham isso e dos que nos outros países que cruzaram com a mesma experiência, tiveram a mesma experiência, também fazem isso. E como nós vimos quando a Ângela cá esteve, nem todos abordam as coisas do ponto de vista da guerra. Claro. A Ângela e até o Santos Maia, apesar de ele usar muitas imagens com manuais escolares, porque ele aprendeu a ler português depois de 1974 em Moçambique, acho que esteve lá até os anos 80, não me lembro bem da data, mas portanto aprendeu em manuais da Frelimo, não é? Ele trabalha o tema a partir daí, trabalha o tema a partir dos nossos guerrilheiros que, valorosos, derrotaram o inimigo, tal. Pronto, era isso que ele lia, era aí que ele fazia as contas, e as contas eram somas de metralhadoras, com somas de cocos, com somas de... Portanto, eu também nasci em Moçambique e fiz lá para primária, e os meus livros só tratavam do Minho e do Algarve, das amendoeiras em flor, o milagre da Santa Isabel. Eu sabia aquilo As tudo. linhas de caminho de ferro, Aprendi aquilo tudo. os azuledos do Tejo. Tinha 3 textos multiculturais, não é? E é assim que os meninos de cá também liam, os meninos de lá também liam, mas os meninos de lá, coitadinhos, estavam a ler coisas que não faziam ideia do que era, completamente. Mas, portanto, ele trabalhou isso. Mas há muitos que trabalham, como o caso da Ângela, até trabalha dos dois pontos de vista, que ela tem trabalhos, por exemplo, sobre bairros sociais na África do Sul, bairros para negros, e reflexões assim, muito conceptuais sobre esse aspecto, e não trata claramente da guerra colonial. Do ponto de vista Claro. então vai ser interessante também trata. Bom, então se calhar... Helena? Nunca calhou na tua vida de apresentação das obras cruzaste ou teres algum eco de algum comentário desses artistas das ex-colónias? Nunca nenhum esteve presente, Não sabes se nem os conheço. nunca te chegou a Nada. Temos de fazer uma exposição de sempre. Por acaso, Não, mas é que era fantástico. Claro. Saber o que é que era do Claro. a recepção crítica a esta obra, não é? Para iluminar muitas do outro lado, para perceber como é que o outro lado olha para este agora, Então, as coisas que há, que eu conheço, feitas de lá, são coisas muito viscerais e cheias de matérias do Alvin, por exemplo, cheias de... Agora, mas eu também estes artistas todos mais novos, o Quilo Anjo, o Mosquito, isso não sei muito bem, não tenho visto muitas coisas. Pois, o Mosquito, principalmente. Impõe-se a visita então à galeria. E depois... Impõe-se. Obrigado.